Uma ótima noite a todos vocês que estão aqui conosco neste momento de estudo bíblico, a todos aqueles que também terão a oportunidade de assistir este estudo posteriormente. Estamos aqui reunidos, como sempre, em nome do Deus Triuno, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E após um momento de oração, queremos agora diretamente ir para o estudo bíblico do dia de hoje, que tem aí como tema Ecos da Páscoa, Salmo 90, uma reflexão cristológica. E o que eu já poderia adiantar é que o nosso estudo de hoje, ele na verdade é como assim propõe o tema, ser um eco da Páscoa, de tudo aquilo que nós vivemos na semana passada. E de maneira especial dando uma olhadinha para o Salmo 90. É um salmo muito conhecido, né, por todos nós, uma oração de Moisés, em que contrasta a eternidade de Deus e quem nós somos, né? A maneira como Deus também olha para cada um de nós. E essa reflexão, ou esse tema que eu trago para essa noite, ele é fruto também, não são propriamente reflexões minhas, né? Mas é fruto da leitura de um artigo deste homem, deste teólogo e pastor luterano chamado John Less. Ele escreveu um artigo que está aí transcrito, a leitura do Salmo 90 por Lutero, onde Lutero faz ali, que a gente pode quase chamar de um tratado sobre a escatologia da teologia pastoral. Está nesse livrozinho aí, que eu coloquei a capa dele, tem um Coragem, uma homenagem também a um falecido pastor luterano lá nos Estados Unidos. É um escrito muito rico, que nos traz assim, contribuições significativas para algo que está sempre diante de nós, e sobre um tema que muitas vezes temos, inclusive, dificuldade em falar sobre ele. Mas, como todo estudo bíblico, o estudo bíblico sempre é fundamentado na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada. E por isso, então, eu convido a cada um de vocês para que nos atentemos um pouquinho à leitura do Salmo 90, salmo conhecido por cada um de nós. Se vocês estiverem com a Bíblia de vocês em mãos, podem pegá-la. Eu também coloquei aqui nos slides dessa projeção, porque talvez não tiver a Bíblia, possa acompanhar, e para que também a gente possa observar em uma única versão aqui. Mas, de imediato, eu faço a leitura de todo o Salmo 90, conhecido por cada um de nós. E diz assim este salmo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras,
e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Este é o Salmo 90. Um salmo, como eu disse antes, conhecido por todos nós, palavras tão belas, e se a gente faz uma leitura atenta, palavras que também nos apontam algumas coisas bem sérias sobre quem somos. Quem somos nós, seres humanos, aos olhos de Deus, nuamente vistos aos olhos de Deus. E para talvez direcionar um pouquinho mais talvez a pesquisa do dia de hoje, né? Eu começo fazendo o estudo do dia de hoje, eu começo fazendo algumas perguntinhas para vocês sobre um tema que a gente tem dificuldade em tratar. O que é a morte para vocês? O que é a morte? Se alguém quiser arriscar algumas respostas, pode ficar à vontade para compartilhar conosco o pensamento e o comentário. Seu Harvey, pode falar. Pastor, a morte, ela iniciou com a humanidade logo após o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, para mim, é isso aí. O que é morte? Morte é a consequência do pecado. Isso. Essa é uma boa resposta. É uma resposta bíblica e que, eu diria, ela resume tudo aquilo que a gente poderia pensar biblicamente sobre morte, no sentido em que nós queremos ver aqui hoje. E, ao mesmo tempo, a gente pode fazer esse contraste, né? O que é a morte e, ao mesmo tempo, o que é a vida aos olhos de Deus. O que é a vida aos olhos de Deus. E talvez essa imagem, não sei se vocês repararam ali, se todos entenderam essa imagem. Né? Essa imagem é do fundo de um túmulo. Né? E talvez quando estamos nos aproximando dessa hora, ou podemos perceber a aproximação dessa hora, porque para nem todos isso assim acontece, essas perguntas podem vir à tona na nossa vida. Né? E quando isso acontece, eu acredito que muitas vezes vocês já devem ter escutado as pessoas em um funeral dizer: foi melhor essa pessoa morrer. É melhor do que, por exemplo, ela ter sofrido ou ficar aqui vivendo conosco e sofrendo. Esse é um tipo de frase comum que a gente escuta nos sepultamentos. A gente tem a tendência de querer olhar para a morte como uma cura para a nossa dor, como um remédio para a nossa dor. Né? Ainda muitas vezes até dizemos, né? A depender da pessoa, se é uma pessoa que já veio a óbito na sua velhice, às vezes a gente até diz, essa pessoa aproveitou bem a vida, viveu muitos anos, fez o que queria, pode morrer satisfeita. Ela aproveitou a vida. Enfim, agora, o salmista, o Moisés ali, quando a gente olha para o Salmo 90, ele talvez nos leve a questionar um pouquinho se a morte é mesmo um remédio para a nossa dor. Se a morte é mesmo um remédio para o nosso sofrimento. Se a morte é mesmo uma cura. E aí eu já, de cara, adentro para algumas coisas interessantes, né? Esse tema da morte, ou que está muitas vezes relacionado às coisas do fim, eu lembro que vocês já fizeram algum estudo assim com o pastor Marcos no ano passado. Ele é um estudo que é um tema que por muito tempo ficou meio que desacordado, assim, mas que nos últimos tempos, cada vez mais tem se falado sobre as coisas do fim. E aí nisso entra, então, o assunto também da morte. E, infelizmente, a gente vê que, às vezes, a gente faz algumas confusões a respeito do que é a morte, do que significa a morte, do que a Bíblia diz a respeito da morte. O Sr. Hartwig nos deu uma resposta bem clara sobre o que é a morte.
É uma perspectiva diferente daquela que muitas vezes nós ouvimos, ou que está impregnada nessas frases que eu coloquei ali para vocês, né? E aí o autor desse artigo, ele vai procurar ao longo de todo esse artigo que eu mencionei ali antes, observar como Lutero fez os seus comentários ao Salmo 90. Lutero, ele escreveu ali em 1535, ele finalizou um comentário ao Salmo 90. E esse autor, então, está trazendo à tona de volta este comentário de Lutero, que é muito importante para cada um de nós, né? E uma das primeiras coisas que esse autor do artigo ele menciona lá é que nos tempos atuais tem se adotado um tipo de abordagem à escatologia, ao tema das últimas coisas, nas quais a morte está incluída, que é um foco terapêutico, ou um tipo de foco terapêutico que visa tratar esse assunto, observar o assunto da morte de uma maneira que focaliza na cura de pessoas em sofrimento com estratégias de totalidade individual e integração social. E, principalmente, eu destaco essa parte ali em negrito, né? Que vê a morte como parte da vida, a ser aceita e administrada. Na melhor das hipóteses, a morte é vista como um aspecto inevitável da condição humana, que exige o reconhecimento e a autoaceitação. Não sei se isso aqui faz sentido para vocês, mas geralmente quando a gente vai falar de morte, a gente sempre quer escapar da morte, ou a gente torna ela como algo natural dentro da nossa vida. E aí, na melhor das hipóteses, é uma coisa inevitável que a gente precisa reconhecer e aceitar. Não dá para fugir, afinal de contas, né? Tem até aquela famosa frase lá que não fugi o complemento dela, mas na vida temos duas certezas, né? Aí, uma delas é a que vamos morrer. Mas será que realmente a morte é algo natural para a nossa vida? Será que nós, cristãos, aprendemos realmente isso da Escritura Sagrada? Bem, Lutero, então, quando ele escreve esse comentário ao Salmo 90, que ele finaliza ele lá em 1535, ele vai trazer um corretivo rigoroso sobre esse tema da morte. Mas é um corretivo drasticamente necessário. E que se faz novamente necessário nos nossos tempos, né? E Lutero faz isso porque ele é um teólogo da cruz. O que é um teólogo da cruz? Na teologia luterana nós falamos muito disso, de teologia da cruz. Um teólogo da cruz é aquele que chama a coisa do jeito que ela é. Ele não fica passando pano, amolecendo demais, colocando panos quentes sobre as coisas, fugindo do assunto. Não, ele diz a coisa do jeito que ela é, assim como a Escritura coloca. Ele fala das palavras de Deus de ira e graça, de condenação e consolação, lei e evangelho, aqueles que se sentam à sombra da morte. Então ele fala a verdade de acordo com a Escritura. Isso é lidar com a realidade, do jeito que as coisas são. Não querer criar um conto de fada acerca de um assunto, por exemplo, sobre como a morte. E por isso, nesse comentário que Lutero faz, ele nos traz a verdade sobre a morte. O que é a morte? O que é a morte? E é interessante que Lutero diz que neste salmo nós vemos a forma mais mosaica de Moisés. É até uma palavra estranha, né? Mas a forma mais mosaica dele ser. Por quê? Lutero, ele se concentrou na realidade teológica da morte como o julgamento de Deus. E afirmou que Moisés é um severo ministro da morte, da ira de Deus e do pecado. Para ele, para Lutero, o pecado cega a humanidade para a verdadeira potência da morte. Vejam só que coisa importante que ele diz aqui, né? Ele olha para a morte a partir do texto do Salmo 90 também, escrito por Moisés, como o julgamento de Deus. E que o pecado, ele nos cega para que nós não vejamos a verdadeira potência, a catástrofe
e o desastre da morte. Isso na nossa vida também. Na nossa vida, não só na vida daqueles que já foram, mas da realidade, daquilo que a Bíblia fala sobre a morte, do que é a morte. Para Lutero, daí, a queda no pecado é tão grande que o homem nem sequer conhece o seu próprio estado lastimável, embora o sinta e defina sobre ele. Ele não compreende as suas origens, nem vê o seu resultado final. O pecado não é meramente um ato de desobediência moral, diz ele, mas uma condição de incredulidade que coloca a humanidade em oposição a Deus. E aqui, Lutero enfatiza que isso é algo muito severo, né? Não é apenas, o pecado não é apenas desobediência moral, mas a consequência do pecado é uma condição de incredulidade que coloca a humanidade, ou seja, cada um de nós, em oposição a Deus. E ele vai dizer, então, que o pecado ele gera a inimizade contra Deus, uma oposição ativa à vontade de Deus. E pior ainda, né? Causa o rompimento entre a comunhão entre Deus e os homens. E aí ele diz que essas são as qualidades aterrorizantes da morte. Porque ele quer deixar claro que a morte não é meramente um limite quantitativo. Vamos viver apenas tantos dias ou tantos anos. Mas é a imposição de limites qualitativos. Tu és pecador. E é por isso que a morte, a própria morte, é a expressão máxima da ira de Deus. E por isso, Lutero faz a grande crítica, então. Não é sadio e nem possível tentar suavizar o castigo do pecado. Não é sadio querer suavizar o castigo do pecado. Inventar firulas a respeito do que é a morte. Enfeitar a morte. Querer, enfim, fazer a morte parecer bonita aos nossos olhos. A morte é sobre a inimizade entre Deus e os homens. É sobre o rompimento da comunhão de Deus e dos homens. É sobre sermos pecadores e termos sobre nós o salário que é a morte. Todo salário é uma paga, e com certeza esta é uma paga que não nos deixa satisfeitos, que não nos deixa alegres, que não nos deixa contentes, né? E por isso, então, Lutero ele faz essa crítica e faz essa retomada ao que de fato é a morte. E aí ele vai dizer que tem muitos, e ele faz essa crítica agora também não só às pessoas no geral, mas ele está falando principalmente para os pregadores, né? Para os pastores, né? Ele está dizendo, olha, tem muitos pregadores que lá no sermão fúnebre, por exemplo, eles afirmam que a morte é uma espécie de refúgio, no qual estamos seguramente protegidos dos problemas e infortúnios a que a vida de todos os homens está sujeita. Mas ele diz, mas esta é a pior cegueira e um novo desastre, também resultado do pecado original, quando assim minimizamos o pecado e a morte, juntamente com todas as outras dores da raça humana. Quando assim nos opomos ao juízo universal da humanidade, sim, a própria experiência, né? A própria experiência dolorosa da morte. E quando nos lisonjeamos com os pensamentos mais superficiais e sem sentido, como aquele, né? Aproveitou a vida, pode morrer satisfeito, né? Lutero, então, faz uma forte crítica a tudo isso. Um ponto até aqui, perguntas, dúvidas, comentários? Eu vou dar uma olhadinha aqui para o lado, que eu escutei aqui algum comentário. A Viviane colocou, hoje em dia está complicado falar para as pessoas em pecado e castigo. Quem fala isso, muitas vezes, é hostilizado. De fato, falar em condenação, falar em inferno, falar em pecado, falar em castigo, falar em morte, não é politicamente correto. E
Esta não é a linguagem que o mundo quer ouvir. E constantemente nós também, querendo ou não, somos influenciados a seguir neste mesmo caminho, a evitar isso que pode ser um assunto incômodo, um assunto que cause, né? Opa, esse assunto não é legal, esse assunto vai me cutucar, não é mesmo? Mais alguma pergunta, dúvida ou comentário? Não havendo, a gente segue. Porque Lutero ele vê mais coisa nesse salmo. E ele vê uma das coisas assim muito interessantes na teologia luterana. Nesse salmo, Lutero também vê a chamada dupla obra de Deus. A dupla obra de Deus. Então, nesse salmo, ele nota a expressão da dupla obra de Deus diante da morte, que é julgamento e misericórdia. Ele diz, Moisés aterroriza para trazer consolo. Ele exerce um duplo ofício de matar e fazer viver. Ele faz isso, disse Lutero, para humilhar os soberbos e consolar os que foram humilhados. Isso é lei e evangelho, né? Presente na interpretação de Lutero a respeito desse salmo. Ele vê esta dupla obra de Deus. E esse tema é interessante para nós, sobre a dupla obra de Deus. E o texto bíblico que também corrobora isso, nós ouvimos nesses últimos dias, até no culto, texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, em que o Senhor Deus mesmo diz, olha, eu vou mostrar para vocês quem eu sou, ele diz lá ao seu povo. Eu sou o Deus verdadeiro. Eu tenho poder, eu mato e eu faço viver. Esta é a dupla obra de Deus. Matar e fazer viver, né? E aí eles chamam de esta primeira como a obra alienígena de Deus, ou Isaías, no texto de Isaías, deixa eu até observar aqui, 28, é também chamado de a obra estranha de Deus. A obra estranha de Deus é matar. A obra estranha de Deus é nos fazer virar pó. Agora, a obra natural de Deus, a obra própria de Deus, que também diz o texto bíblico, é a segunda, é fazer viver, é ter compaixão, é ter misericórdia. Essas são as duas obras de Deus, né? A segunda, né? E aí a gente tem esses dois lados, né? A obra estranha, que é libertar a morte, e a obra própria e natural, que é perdoar pecados e, por meio do perdão, conceder vida por causa de Cristo Jesus. E aí tem um outro autor que ele fala como, então, esse texto bíblico desse salmo, ele é intrigante, né? Walter Jeans é o nome dele. Ele diz, olha, esse Salmo 90 é um texto intrigante, contraditório e obscuro, esperançoso e sombrio, impiedoso e suave. É um cântico de morte e uma palavra de vida. Um salmo marcado igualmente pelo medo e pela confiança, pela morte terrível e pela ternura, pelo lamento e pelo louvor, pelo juízo irado e pelo elogio ínico, né? E assim a gente percebe que temos aí lei e evangelho no Salmo 90, né? E a voz da lei, como diz Lutero, ela aterroriza, porque faz entrar nos ouvidos dos pecadores presunçosos o tema, no meio da vida terrena, armadilhas de morte nos cercam. Mas a voz do evangelho alegra, anima o pecador aterrorizado com o seu cântico. No meio da morte certa, a vida em Cristo é nossa. E aí Lutero vai dizer, inclusive, que ele vai argumentar que esse Salmo 90, ele fala a dois tipos de pecadores, que são os presunçosos e também aqueles que estão aterrorizados e que estão trêmulos. A lei aterroriza ainda mais. Ela vai dizer, olha, no meio da vida terrena, a morte, as armadilhas da morte nos cercam, né? Mas aqueles que estão atemorizados e trêmulos, com temor a Deus, que têm consciência daquilo que são pecadores,
a estes o evangelho alegra, anima, porque ele diz, olha, no meio da morte, certo? Então, tens Cristo. Tens Cristo como seu penhor, como a tua esperança e como a certeza de que a vitória dele também é a tua. E aí, por isso, então, Lutero nos chama a atenção. Ele fala, por exemplo, de que esse salmo ele destrói a nossa autonomia. E tem um outro autor também chamado Werner Eller, que ele acompanha essa interpretação de Lutero do Salmo 90. Fala, olha, esse salmo ele desconstrói a nossa autonomia. Ele vai dizer, né, por dentro somos autônomos e, portanto, também responsáveis. Mas quando, como exigia Lutero, olhamos para a nossa vida com os olhos de Deus, a vida e, ao mesmo tempo, a autonomia encolhem para o ponto matemático, a morte. E com isso a gente observa que o que Lutero está fazendo com este comentário e com essa reflexão acerca do Salmo 90, ele mostra que Moisés nos faz olhar para a nossa vida assim como Deus a vê se ele olhasse diretamente para nós, fora de Cristo. Ele enxergaria isso. Morte. Apenas isso. Tanto que o texto bíblico nos diz. Por isso, Cristo é aquele que é o nosso sumo sacerdote, que faz a intermediação entre Deus e os homens, e que Deus, por meio da sua obra redentora, olha para nós através de Cristo Jesus. Porque se ele olhasse para nós diretamente, ele veria apenas isto: morte. Um vale de ossos secos. E aí, junto disso, então, Lutero ele vai ser bem claro para dizer que, olha, a nossa morte não é parte do grande círculo da vida. A nossa morte não é uma coisa que estava desenhada para acontecer, que faz parte da vida. Não, ela é contraditória. A nossa morte não é um acidente, diz Lutero. Não é uma coisa acidental. A nossa morte é um verdadeiro desastre. Ela está ligada à vontade daquele que reduz o homem ao pó. Palavras do Salmo 90. Daquele Deus poderoso que diz, tu reduzes ao homem ao pó. E dizes, tornai filhos dos homens. Com isso, Lutero também afirma que o conhecimento da ira de Deus é um pré-requisito para o temor de Deus. O homem não pode ser levado a temer a Deus a menos que lhe tenha sido mostrada a ira de Deus. E é como ele mostrou antes ali, né, naquela parte que nós observamos, que ele diz que Moisés, ele apresenta isto para, como assim dizer, para a conversão. Ele prega lei e evangelho. Ele prega lei e evangelho para que sejamos levados à consciência de quem nós somos. Somos pecadores. Somos necessitados. Somos carentes, carecidos extremamente da graça e da misericórdia de Deus. E por mais que talvez tentamos pensar sobre tudo isso, a nossa razão humana, ela às vezes não consegue compreender isso. Não consegue compreender a ira de Deus e tampouco a sua graça. Né? Como compreender isto? Como compreender a ira de Deus? E como compreender a profundidade, a riqueza da sua graça? Porque isso a gente observa, assim como vimos na Sexta-feira Santa e também meditamos nos cultos de Páscoa, toda a ira de Deus é colocada sobre aquele que está na cruz do madeiro, aquele que entrega-se voluntariamente à morte em nosso lugar. Aquele que diz, olha, a dívida de vocês está paga. Em vez de vocês receberem aquele pagamento, aquele salário, que é a morte, que é muito mais do que uma coisa física, que é muito mais do que a morte aqui do corpo, mas que é a morte eterna, a eterna separação de Deus. Bem, aquela paga, eu paguei ela.
ela foi paga em cima de mim, por meio do meu sacrifício. Pois a ira de Deus, o completo abandono de Deus, ele foi colocado sobre os meus ombros. E na cruz do Calvário, eu encravei todos os vossos pecados. É isso que Cristo diz. E aí eu faço um parênteses aqui no estudo, né? Vocês estão vendo uma palavrinha diferente ali. Lá em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus Cristo diz, está consumado, é essa palavrinha no grego que ele diz lá, que é telestai. E por que essa palavrinha é tão importante para nós em relação a isso? Bem, contando um pouquinho da história, né? Naquele tempo de Jesus, quando uma pessoa era condenada por algum crime ou por vários crimes ou tinha uma longa lista de dívidas, né? Quando ela ia ser julgada, ao juiz era levado um documento que era chamado escrito da dívida, em que ali tinha todos os crimes daquela pessoa, tinha todas as dívidas dela, e eram também colocadas as penas que essa pessoa deveria cumprir para que novamente pudesse estar em liberdade. E antes, se uma pessoa completasse, então, as suas penas ou pagasse as suas dívidas, novamente este documento escrito da dívida, ele voltava às mãos do juiz antes da pessoa ser solta e libertada, e aí o juiz escrevia a próprio punho neste documento, tetelestai, que significa está pago. Jesus Cristo, antes de entregar o seu espírito na cruz, antes de morrer, antes de ter sobre ele a gravada a morte, ele diz, tetelestai, está pago. Eu paguei por vocês, né? E essa é uma palavra muito forte para cada um de nós, onde a gente vê a profundidade da obra própria de Deus. Da obra própria de Deus, que é perdoar, que é ter compaixão, como o salmista também diz, como está lá no Salmo 90, tem compaixão dos teus filhos. E assim a gente percebe que, o próprio autor menciona isso, recordando Lutero novamente. Assim como Cristo é o fim da lei para a fé, também ele é o fim da morte. Com a sua morte, ele destruiu a morte e estabeleceu a vida com Deus por meio do perdão dos pecados. Somente aqueles que conhecem o terror da ira de Deus irão para se alegrar em sua misericórdia. Até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Podemos seguir? Bem, então com isso a gente percebe algumas coisinhas que eu gostaria de observar aqui, né? Que, como o próprio texto bíblico diz, a morte é nosso inimigo. Só vendo aqui um comentário da Viviane. Gostei muito de saber o contexto histórico da expressão que Jesus disse na cruz. Eu não sabia. Com certeza, é bem legal e é interessante porque todas aquelas pessoas que ali estavam, elas tinham conhecimento disso, né? Elas sabiam o que aquela palavra significava, né? Naquele contexto maior, né? E Jesus dizer isso é muito significativo. E assim, então, a gente percebe que a morte ela é nosso inimigo. Não faz parte da perfeita vontade e da perfeita criação de Deus que morrêssemos. Por isso que a morte é o nosso inimigo. Porém, é aquele último inimigo que o apóstolo Paulo diz no texto bíblico. Aquele último inimigo que está vencido, que foi vencida por Cristo Jesus. E é interessante, então, que Lutero vê Moisés testificando esta obra que estava prometida e que viria a acontecer. Mais do que isso, Lutero vê Cristo no Salmo 90. E por isso que lá no título eu coloquei o Salmo 90, uma reflexão cristológica. Mais do que ser uma oração apenas de Moisés, Lutero lê os Salmos à luz da obra de Cristo. E ele vê Cristo no Salmo 90, né? Assim, a morte, ela oprime, com certeza, né?
A morte nos causa dor. Mas Cristo é a expiação de nossos pecados, e a sua ressurreição dos mortos garante a nossa ressurreição, garante a nossa vitória sobre a sepultura. Por isso que nós temos um fundamento, uma perspectiva diferente ao falar sobre a morte. Nós não concordamos com esta visão sobre a morte que visa enfeitar a morte, que visa tornar a morte bonita. Ela não é bonita, mas a nossa perspectiva é de que Cristo venceu a morte e que ele compartilha esta vitória com cada um de nós. Por isso, a morte não é natural, natural é a vida. E isso também nos faz pensar sobre a seguinte questão: também não somos os donos da nossa própria morte. Porque daí o que muitas vezes acontece é que quando as pessoas querem enfeitar a morte, querem torná-la algo natural, próprio da sua vida, também vem aquela ideia de que somos donos da nossa própria morte, que podemos tirar a nossa própria vida. E não é isso que Deus fala para nós. Deus não diz, como um filósofo mencionou certa vez, você pode dar a si mesmo o dom da morte. Não. Essa é a obra de Deus, é a dupla obra de Deus. Não é possível para a gente zerar o game e começar de novo, né? Usando uma linguagem aqui daqueles que gostam de jogar videogame, né? Não dá para zerar o game e começar de novo, né? Encarnações também não resolvem o problema. Porque o problema não é simplesmente sermos mortais, como eu disse antes, mas morrermos pecadores, ou seja, sem o perdão de Cristo. Morrermos sem o perdão de Cristo que nos dá nova vida. Morrermos sem este perdão que nos dá e concede esta certeza de que Cristo vive e de que nós também viveremos. Por isso que a morte é mais do que biologia, né? Esse autor John Pless coloca, né? E aí ele nos relembra os textos bíblicos que também falam sobre isso. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas, ó morte, onde está o poder de ferir? O teu poder de ferir, onde está a tua vitória? Bem, a resposta, essa é uma pergunta retórica que Paulo faz, né? Porque ele dá uma resposta incisiva e enfática logo de cara, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deste modo, irmãos, somente o perdão de Jesus conquistado no Calvário, em sua morte, digo ressurreição, detém o poder sobre a morte. Onde não há perdão dos pecados, a morte permanece senhor. Mas onde Jesus perdoa o pecado, a morte é derrubada do seu trono. E enquanto nós estamos aqui, nós esperamos por esse dia glorioso, ou o dia da nossa morte temporal, confessando a nossa fé e antecipando esse dia. Quando nós dizemos sempre, por exemplo, no culto, creio na ressurreição do corpo e na vida eterna, porque a nossa perspectiva é uma perspectiva diferente, né? E aí, para finalizar, para que eu não me delongue demais aqui, duas coisas que eu gostaria de mencionar. Por que trabalhamos este tema, então, hoje, né? Por que falar tanto assim sobre morte? Bem, primeiro, porque nós vivemos a Páscoa. Nós acompanhamos tudo aquilo que Cristo fez em nosso lugar. A morte que ele morreu em nosso lugar. Que muito mais do que ser uma morte física, foi o completo abandono de Deus em nosso lugar, para que nós não precisássemos passar por isso. Ao mesmo tempo, é para que nós possamos nos corrigir quanto a essa perspectiva ao falar de morte. A gente não precisa ter medo ao falar de morte, mas a gente também não vai enfeitar a morte. A gente vai ser
assim como Lutero, um teólogo, alguém que confessa a teologia da cruz, que diz as coisas assim como elas são. Olha, a morte é o salário do pecado, e ela nos causa dor, ela nos machuca, isso é verdade. Mas a minha esperança não se limita a isso. A minha esperança é aquela que está em Cristo Jesus, o meu Senhor, que é vitorioso, aquele que engoliu a morte na cruz em meu lugar. E assim nós sabemos a verdade sobre a morte, né? E na verdade é um inimigo terrível, cujo aguilhão é o pecado e cujo poder é a lei. Mas a Páscoa nos anuncia a vitória de Cristo, aquele que foi feito pecado por nós, e nos dá o perdão em seu sangue derramado na cruz, aquele que morreu em nosso lugar e nos dá uma vida, né, juntamente com a sua, que é indestrutível. O fim da vida não é o obituário. O destino final não é o cemitério. Não é ficar ali naquela primeira imagem que eu mostrei para vocês. O final da história é Cristo Jesus, crucificado e ressuscitado dentre os mortos. O fim da história é a ressurreição de Cristo, bem como a nossa ressurreição. E à luz desta verdade, né, nós somos libertados para enfrentar as questões da misericórdia e do cuidado no fim da vida, com a plena confiança de que o Senhor que nos dá a vida e que um dia recordará esta vida para si, tem sempre mais a nos dar, porque a sua obra própria é perdoar, é ter compaixão, é ser misericordioso, é ser fiel à sua promessa. Isso também, então, nos leva à confiança, assim como Moisés fez. Moisés estava orando. O Salmo 90 é uma oração de Moisés. A última palavra não é uma palavra de morte, mas é uma palavra que diz que a graça de Deus esteja sobre nós. E assim nós temos confiança nele para também não tirarmos a nossa própria vida, nem a dos outros. E nem nos apegarmos a ela de maneira egoísta, quando o Senhor, que já nos chamou da morte para a vida no santo batismo, nos chamar a morrer por este último tempo, né? E por fim, a ressurreição de Jesus, eu menciono, né? A ressurreição de Jesus do túmulo é mais do que uma confirmação do fato de que há vida depois da morte, né? Não faz parte de um ciclo inevitável, da vida à morte e depois de volta à vida. É mais do que apenas imortalidade, é mais do que apenas viver para sempre. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos sem os pecados que ele levou à cruz. Eles são deixados lá, foram encravados na cruz para sempre. Condenado à morte por nossas ofensas e ressuscitado para nossa justificação, a ressurreição de Jesus anuncia e declara que os nossos pecados estão perdoados. Assim, nós nos consolamos como irmãos mutuamente, não na calma e no bem-estar do silêncio da morte, mas da vida com Cristo, na ressurreição em Cristo Jesus. Por isso, morrer nunca será bom, mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor, diz o apóstolo Paulo. Isso sim é maravilhoso. E esta é a certeza que nós podemos ter com a ressurreição de Cristo Jesus e com todo o compartilhar desses benefícios e dessa herança que Ele concede a cada um de nós por meio da palavra dEle, por meio também do santo batismo, e a cada momento que nós estamos lá anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele não está morto, mas está vivo, e nós também com Ele viveremos, desde agora e para sempre. Amém? O pastor falou bastante hoje à noite, né? Agora eu pergunto se alguém tem algum comentário ou alguma dúvida. Não precisam levantar a mão todos de uma vez, tá? Pastor, eu gosto daquele versículo onde o apóstolo Paulo fala: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uhum. Porque nesse mundo a gente procura viver, né, como cristão, viver para Cristo, né?
E a partir do momento que Deus nos chama, é um grande lucro, né? Estar com Deus. Com certeza. E é uma certeza que a gente já pode ter desde agora e para sempre, que Ele já está conosco, né? E acredito que naquele contexto tem muito da questão da perseguição que o apóstolo Paulo sofria. E ele diz, olha, ainda que a morte seja algo duro, sofrível, tamanha dor, eu não troco nada por Cristo Jesus, o meu Senhor. E se eu tiver que passar pela morte, eu passo, porque eu sei que eu não vou ficar na morte. Eu sei que em Cristo eu tenho vida. Né? Mais alguém? Eu vi que o seu Hartwig levantou a mão, eu vi mais alguns comentários aqui também. Posso falar? Pode, claro. Naquele momento, pastor, que o senhor mencionou que o Lutero falou assim, ver Cristo no Salmo 90. Eu lembrei de alguns estudos que a gente teve com o pastor Emerson. Sim. E interessante, o pastor Emerson sempre dizia para nós o seguinte, do Gênesis ao Apocalipse, se você ler alguma coisa e não encontrar Jesus, então você não entendeu nada. Então, na escritura inteira, Cristo está presente, né? Como foi no Éden, né? Quando Deus prometeu que ia mandar um Salvador, né? Exato. Às vezes a gente até diz, né? Na Bíblia, muitos de vocês devem ter aquela fitinha vermelha que está ali no meio para ser tipo um marca-páginas da Escritura Sagrada. E um certo professor meu um dia disse, olha, Jesus Cristo é o fio vermelho da Bíblia. E geralmente aquela fitinha ela está bem no centro da Bíblia, assim, né? Ele quis dizer, olha, Jesus Cristo é o fio vermelho dentro da Escritura Sagrada. Ele está no centro de toda a Escritura, seja Antigo e Novo Testamento. Né? Tudo está combinando. A gente pensar, por exemplo, que as pessoas do Antigo Testamento que morreram e que foram salvas, só foram salvas porque tiveram fé em Jesus. Porque acreditaram que Deus mandaria o Salvador, foram salvos por ele na cruz também, né, pastor? Isso aí. E aproveito aqui, a Elisa, ela coloca aqui uma dúvida. Pastor, tem uma dúvida quanto aos que morrem sem fé em Cristo. Para aqueles que permanecem inimigos de Deus, é certo pensar que eles sofrem do total afastamento de Deus, como Cristo sofreu na cruz, só que sem a ressurreição? Bem, quando a gente olha para a doutrina das coisas do fim, na verdade, todos ressuscitarão, inclusive aqueles que não creem em Cristo Jesus. Quando a gente fala do dia em que Cristo voltar, o texto bíblico nos menciona que Cristo irá voltar, não sabemos quando, mas que no dia ou na hora que isso acontecer, todo olho o verá. E aí, então, acontecerá a ressurreição de todos, tanto aqueles que morreram crendo em Cristo Jesus, como daqueles que não creram em Cristo Jesus. Após a ressurreição de todos, vem, então, aquele pleno juízo final, o momento em que a sentença é plenamente, então, promulgada ou anunciada. E aí, aqueles que creram no Salvador Jesus Cristo, que estarão aqui ainda quando Cristo voltar e que creem em Cristo Jesus, estes serão levados junto com Cristo para habitar em novos céus e nova terra, na eterna presença de Deus. Porém, aqueles que rejeitaram Cristo Jesus, que rejeitaram o Evangelho, que morreram e não creram no Salvador Jesus Cristo, que estão aqui, que estarão aqui e não creem no Salvador Jesus Cristo, estes irão para o inferno e irão sofrer com o eterno afastamento de Deus. Exato. Então, você tem razão na sua pergunta ali em parte. Eles também serão ressuscitados, mas a condenação eterna não é uma questão de morte corporal. A condenação eterna é um eterno afastamento de Deus. Um eterno
afastamento, estar longe da presença de Deus, estar fora da sua graça e da sua misericórdia. Ou como também diz o Salmo 91, que vem logo na sequência, é estar longe, fora das asas do Altíssimo. Ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Comentário? Beleza, estamos aí à disposição. Não havendo, irmãos, eu desejo a bênção de Deus, então, para cada um de vocês. Agradeço a presença de vocês que estavam aqui neste momento de estudo bíblico, bem como a todos aqueles que irão também depois acompanhar e assistir a esta transmissão. Deus esteja com cada um de vocês. Obrigado pelo estudo, pastor. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.